Olá, queridas e queridos! Eu aposto que você não sabia que Galileu Galilei foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Tipo, o cara era um gênio, aquele tipo de figura que mudava tudo o que tocava, sabe? E a história dele é tão incrível que daria para fazer um filme. Hoje, vamos descobrir 15 curiosidades sobre a vida e as descobertas de Galileu Galilei. Fica ligado que esse vídeo tá imperdível. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se curtirem o vídeo, deixem o like para dar aquela força. A gente se vê já já. Nossa história começa na Itália, mais precisamente em Pisa, no ano de 1564. Pisa, naquela época, era tipo um vale do silício da Idade Média, fervilhando de artistas, intelectuais e gente querendo mudar o mundo. E por falar em mudar o mundo, a família de Galileu não era das mais ricas, mas eles se esforçaram para dar ao garoto uma boa educação. Ele era um aluno brilhante, questionador, daqueles que deixavam os professores de cabelo em pé. Desde cedo, Galileu já demonstrava um fascínio enorme pela matemática, pela física e por entender como as coisas funcionavam. Que título é esse? Galileu Galilei não ganhou o apelido de pai da ciência moderna à toa, né? O cara era um gênio. Galileu chegou e falou: "Chega de papo furado, vamos testar isso na prática." Ele combinou observação, experimentação e matemática para explicar a natureza. Antes dele, a galera acreditava na física de Aristóteles. Galileu provou que Aristóteles estava mais perdido que cego em tiroteio. Ele lançou as bases do método científico. É por causa dele que a gente faz experimentos e coleta dados. Sem Galileu, a ciência moderna seria completamente diferente. Se você acha que o telescópio era só um brinquedinho para o Galileu, segura essa. Ele não inventou o telescópio, mas foi um dos primeiros a apontar para o céu e dizer: "Cara, tem muito mais coisa rolando aí em cima." E não é que ele estava certo. Com seu telescópio, ele fez descobertas que mudaram a astronomia. Ele viu crateras da Lua, manchas solares, fases de Vênus. Foi tipo descobrir um novo continente, só que no espaço. E ele compartilhou tudo com o mundo. Galileu publicava suas descobertas em livros e panfletos, traduzindo os termos técnicos para o italiano, para que o povão entendesse. Lembra que eu falei que Galileu curtia observar o céu? Então ele estava de boas, olhando para Júpiter, quando BAM! Percebeu uns pontinhos brilhantes perto do planeta. No começo, ele achou que fosse só poeira na lente do telescópio, sabe como é, né? Mas depois de observar por várias noites, ele sacou, eram luas. E não eram luas quaisquer. Eram 4 grandes luas orbitando Júpiter. Sabe o que isso significava? Que nem tudo girava em torno da Terra, como a galera acreditava na época. Essa descoberta foi um tapa na cara da galera que defendia o geocentrismo. Galileu não era de levar desaforo para casa, e quando o assunto era ciência, ele defendia suas ideias com unhas e dentes. E uma das maiores tretas da sua vida foi defender a teoria heliocêntrica de Copérnico, que dizia que a Terra girava em torno do Sol. Naquela época, a galera acreditava que a Terra era o centro do universo, e quem discordasse estava sujeito à fogueira. Mas Galileu, com suas observações e estudos, sabia que Copérnico estava certo. Ele tinha provas, dados, argumentos. Se você acha que o cancelamento é coisa da internet, está muito enganado. Na época de Galileu, a Inquisição fazia a galera viralizar pelos motivos errados. E adivinhem só quem foi parar na mira deles? Galileu. A treta começou porque Galileu não se calava sobre a Terra girar em torno do Sol. A Igreja Católica não gostou nadinha disso. Resultado: Galileu foi julgado pela Inquisição em 1633. Ele foi acusado de heresia e obrigado a negar suas próprias descobertas. Galileu não era só um astrônomo de mão cheia, ele também mandava muito bem na física.
e uma das suas maiores contribuições foi a lei da queda dos corpos. Reza a lenda que ele subiu no topo da Torre de Pisa e jogou vários objetos lá de cima. Ele queria provar que objetos de massas diferentes caíam na mesma velocidade, contrariando o que o tiozão Aristóteles tinha dito séculos atrás. E adivinhem só, Galileu estava certo. A galera que assistiu ao experimento ficou de boca aberta. Se você está lendo isso em um ambiente climatizado, agradeça a Galileu Galilei. Brincadeira, ele não inventou o ar-condicionado, mas ele inventou o termoscópio, o avô do termômetro que a gente usa hoje em dia. Naquela época, não existia uma forma precisa de medir a temperatura, era tudo no olhômetro. Mas Galileu, com sua mente brilhante, criou um dispositivo que usava a expansão e a contração de um líquido para medir a temperatura. Sensacional, né? Galileu não era do tipo que se contentava com pouco. Ele pegou o telescópio, que já era um instrumento revolucionário, e falou: acho que dá para melhorar esse treco. E não é que ele conseguiu. Ele aprimorou o design do telescópio, aumentando a sua capacidade de ampliação e nitidez. Com isso, ele conseguiu observar o céu com ainda mais detalhes. Era como trocar a tela do seu celular por uma tela 4K. Galileu não era de fazer nada pela metade. Ele queria provar de uma vez por todas que a Terra girava em torno do Sol. E ele encontrou mais uma prova irrefutável nas fases de Vênus. Isso mesmo, Vênus, assim como a Lua, também tem fases. Com seu telescópio tunado, ele observou que Vênus mudava de forma ao longo do tempo, passando por fases semelhantes às da Lua. E adivinhem só, esse fenômeno só poderia ser explicado se Vênus estivesse orbitando o Sol, e não a Terra. Cheque mate nos geocêntricos. Galileu não era só um gênio da ciência, ele também era um professor dedicado. Ele lecionou na Universidade de Pádua por quase 20 anos, formando uma nova geração de cientistas. Imagina só ter aula com o cara que revolucionou a astronomia e a física. Ele era um professor carismático que sabia como ninguém tornar o aprendizado divertido e instigante. Seus alunos o adoravam, e ele se tornou uma figura muito influente na universidade. Galileu não era de guardar suas ideias para si mesmo. Ele queria compartilhar suas descobertas com o mundo. E ele fez isso da melhor forma possível, escrevendo livros. Seus livros eram best-sellers, traduzidos para diversas línguas. Um dos seus livros mais famosos foi o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual ele defendia a teoria heliocêntrica de Copérnico. Mas essa ousadia lhe custou caro. A Igreja Católica colocou o livro na lista de obras proibidas. Nos últimos anos de sua vida, Galileu enfrentou um desafio terrível: a cegueira. Imagina só, o cara que revolucionou a astronomia, que observava o céu com tanta paixão, ficou cego. Mas ele não se deixou abater pela adversidade. Mesmo cego, Galileu continuou trabalhando e escrevendo. Ele ditava seus pensamentos a seus alunos e assistentes, que os transcreviam para ele. Que força de vontade incrível! Séculos após sua morte, Galileu Galilei foi finalmente reconhecido pela Igreja Católica. Em 1992, o Papa João Paulo II admitiu que a Igreja havia cometido um erro ao condenar Galileu. Foi um momento histórico. A Igreja Católica reconhecendo que a Terra gira em torno do Sol? Quem diria, né? Mas antes tarde do que nunca. Galileu Galilei morreu em 1642, mas seu legado continua vivo até hoje. Ele é considerado um dos pais da ciência moderna, um visionário que revolucionou a astronomia, a física e a forma como vemos o universo. Suas descobertas, seus métodos e sua coragem em desafiar os dogmas da época
abriram caminho para gerações de cientistas. Ele nos ensinou a questionar, a observar, a experimentar e a buscar a verdade por meio da razão e da observação. E aí, galera? Gostaram de viajar no tempo com a gente e descobrir as 15 curiosidades incríveis sobre Galileu Galilei? Esse cara era realmente um gênio, né? Ele desafiou os dogmas da época, fez descobertas revolucionárias e mudou a forma como vemos o universo. Esperamos que tenham se divertido e aprendido muito com esse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais vídeos incríveis sobre história, ciência e cultura pop. Valeu, galera! Até a próxima!